E para a gente entender esses números e o que podemos esperar sobre a geração de novas vagas com carteira assinada, nós conversamos agora com o analista socioeconômico do IBGE, Jefferson Mariano. Professor, boa noite. Em primeiro lugar, obrigado pela presença. Bom tê-lo aqui. Bem-vindo. Muito boa noite, é um prazer enorme estar com vocês. Professor, dois números que destacamos aí nas duas reportagens que trouxemos, os dois divulgados hoje, do IBGE, por último, mostrando a taxa de desemprego em 8,5%, e também os números do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, esse divulgado pelo Ministério do Trabalho, mostrando um saldo positivo de 180 mil novas vagas criadas. E qual a leitura do senhor, professor? São números positivos? É um resultado a se comemorar? Não, sim, realmente o número é positivo e é surpreendente, porque especialmente na comparação anual, nós percebemos que ocorreu praticamente o dobro de vagas criadas no setor formal. Então, ocorreu o dobro de vagas criadas em trabalhadores com carteira assinada em relação aos trabalhadores sem carteira. Então, é uma notícia muito boa a recuperação da atividade econômica, a recuperação dos empregos e a recuperação com carteira assinada, que significa uma questão relacionada à qualidade do emprego. É importante destacar que, especialmente no caso do trabalho com carteira assinada, é um pouco da recuperação do que nós tivemos, em função os desdobramentos da pandemia, especialmente em 2021 e um pouco em 2022, que nesse período ocorreu um grande crescimento do trabalho sem carteira assinada. E agora a gente percebe uma inversão e uma recuperação. E isso foi algo pontual, professor, ou não? A tendência é que essa seja uma dinâmica para os próximos meses, seja uma tendência para o nosso futuro? Bom, há uma expectativa que realmente isso aconteça. Por exemplo, a gente tem uma questão da regulação do mercado de trabalho, há uma expectativa que nós tenhamos um certo aumento na regulação do mercado de trabalho, porque nós tínhamos uma situação extremamente fragilizada com relação à informalidade, a questão da fiscalização, especialmente com relação ao trabalho do setor privado sem carteira assinada. Então, quando a gente fala do trabalhador do setor privado sem carteira assinada, é uma situação de ilegalidade. Então, quando a gente tem uma ação no sentido de regulação do mercado de trabalho e a fiscalização, tende a ocorrer um aumento, ampliação do trabalho com qualidade. Há um outro movimento também com relação aos setores mais fragilizados, por exemplo, trabalhadores por aplicativo, esse segmento de transporte que teve um grande crescimento ao longo dos últimos períodos, dos últimos meses, e aí as ações nesse setor devem contribuir para o aumento do trabalho com carteira assinada. Agora, é verdade também, para que esse emprego volte, ou para que a gente tenha um ciclo positivo de oferta de emprego com carteira, é necessário que a gente tenha uma retomada dos investimentos, ou seja, amanhã, por exemplo, deve sair o dado do PIB trimestral, há uma expectativa muito grande em torno desse número, para a gente observar exatamente a questão da taxa de investimento na economia, e essa taxa, ela deve sinalizar possibilidades de incremento em alguns setores. É importante até destacar que tem dois setores que tiveram contribuições bastante expressivas, o setor de transportes, correio, todo o setor ligado à logística, e também o segmento de telecomunicações, informática, serviços de comunicação. Esse setor de tecnologia, ele vem crescendo de modo significativo. Então, são dois setores que podem contribuir para a continuidade do ciclo de expansão do emprego no Brasil. Professor, o senhor falava agora sobre os trabalhadores informais, os trabalhadores sem carteira assinada. Até aproveitando a experiência do senhor no IBGE, o trabalho de pesquisa, o histórico que o senhor tem nessa área, queria saber do senhor se é possível para os institutos de pesquisa, para o próprio IBGE, para o Ministério do Trabalho, para as autoridades que acompanham esses números e fazem esse tipo de levantamento, se eles conseguem alcançar nesses indicadores justamente esse contingente da população, que não é um contingente pequeno, a gente está falando aqui sobre milhões de pessoas que muitas vezes têm uma ocupação, têm um rendimento derivado dessa ocupação, mas que não tem carteira assinada. É possível que as estatísticas cheguem até essa população, professor? Sim, é importante destacar que a gente tem dois sistemas. Tem o sistema do Ministério do Trabalho, o CAGED, como destacado na matéria. O CAGED, ele pega apenas o setor formal da economia. A PNAD contínua, ela abrange toda a totalidade do mercado de trabalho, a informalidade, e o que acontece? É uma pesquisa bastante robusta, o painel, a amostra da PNAD é bastante expressiva, uma amostra bastante grande, são mais de 220 mil domicílios entrevistados no Brasil,
E essa amostra robusta permite que a gente consiga caracterizar os segmentos mais fragilizados e a totalidade do mercado de trabalho no Brasil. E o que acontece? Uma outra questão, né? Por que a pesquisa consegue pegar o trabalhador informal? Porque é uma pesquisa domiciliar. Então, o que acontece? Quando a gente vai entrevistar empresa, empreendimentos, muitas vezes você tem uma situação de um possível mascaramento da condição de formalização ou não desse trabalhador. No domicílio, você consegue pegar a real situação. Então, a pesquisa ela consegue chegar e a gente consegue caracterizar de uma forma bastante abrangente as modalidades de atividades informais. Por exemplo, a gente tem uma taxa de informalidade no Brasil que é próxima de 38%. A gente tem algumas unidades da federação, por exemplo, na região norte e nordeste, que a taxa de informalidade ultrapassa 50%, São Paulo é uma taxa bem mais baixa, bem inferior. Então, essas taxas e a informalidade, a gente consegue pegar, inclusive caracterizar dentro do setor informal o tipo de trabalho, por exemplo, se o informal é ligado ao setor de transporte, se é no comércio, por exemplo, de alimentação, que inclusive é o maior grupo. Então, a pesquisa, ela permite os métodos que a gente tem, a possibilidade de construção de amostra robusta, a gente faz uma expansão da amostra e consegue fazer essa caracterização. Inclusive, chegando nesses dados, para as capitais. A gente tem esse número não só para o Brasil, mas para todas as capitais. Professor, esse resultado nosso, né, a situação atual como um todo do mercado de trabalho brasileiro, ela está em linha com o que está acontecendo no restante do mundo? É um momento de recuperação das economias mundo afora, depois da pandemia, e o Brasil é mais uma delas? Ou não? O nosso resultado está diferente da dinâmica mundial? Como é que o senhor nos posicionaria no cenário global, professor? Não, quando nós observamos os indicadores, né, das principais economias do mundo nas quais o Brasil está inserido, o Brasil segue esse comportamento. Então, realmente, ocorreu um impacto bastante negativo sobre a economia mundial no biênio 2020-2021. Em 2022, uma leve recuperação, mas ainda uma recuperação bastante tímida, porque ninguém esperava que a pandemia tivesse tal gravidade, né? Então, a recuperação em 2022 foi bastante tímida, né? E agora a gente tem uma recuperação mais robusta. Então, a gente tem esse comportamento, o comportamento mundial das principais economias, e o Brasil está inserido nesse contexto. Agora, é claro, a gente também tem um processo de mudança no mercado de trabalho. O que ocorre? A pandemia criou novas oportunidades de trabalho e algumas ocupações desapareceram. Então, o mercado de trabalho também deve passar por essa mudança. Vai ser um desafio que a economia brasileira vai enfrentar, no sentido de criar novas oportunidades de trabalho e outras que foram fechadas não voltarão mais. Então, por exemplo, algumas atividades remotas, algumas inovações tecnológicas que foram inseridas em alguns segmentos de serviços, de transportes, elas chegaram para ficar. E essas tecnologias, muitas vezes, elas são poupadoras de mão de obra, né? E elas podem contribuir para o desemprego. Então, tem que ter criatividade no nosso mercado de trabalho, criatividade na economia, nos gestores, para estimular novas oportunidades, estimular que as empresas possam aumentar a taxa de investimento para que os empregos possam voltar. E dentro disso, professor, tivemos mudanças também nos setores econômicos em relação ao mercado de trabalho, ou seja, setores que antes empregavam menos, que passaram a empregar mais e, em contrapartida, outros setores que eram grandes potências na geração de vagas que encolheram. Houve mudanças em relação a isso nos últimos anos, professor? A gente tem alguns setores passando por crise. Por exemplo, o segmento da indústria da construção civil, ele tinha por característica oferecer uma grande quantidade de empregos e enfrentou uma crise na comparação anual, foi um setor que perdeu a capacidade. A gente tem um problema com relação à atividade industrial, porque a indústria, a gente não olha somente a indústria, porque a indústria tem uma capacidade, um efeito multiplicador de investimento. Então, muitas vezes, um emprego criado na indústria cria uma série de empregos indiretos. Então, a indústria enfrenta problemas no Brasil. E hoje a gente tem uma expansão do segmento de serviços. O segmento de serviços é que vem puxando a capacidade de crescimento da economia brasileira. Mesmo a agricultura vem enfrentando problemas, mas a agricultura, a gente também tem a questão da implementação de novas tecnologias e a agricultura também encolheu ao longo desse período. Então, o que acontece? Novamente, é a questão da possibilidade da gente ter aumento da taxa de investimento em alguns setores que são chaves, né? Novamente, a indústria é um setor crucial, a indústria precisa desenvolver a capacidade de retomar a expansão da economia,
porque para cada emprego criado na indústria, há uma possibilidade muito grande de oferecimento de empregos, especialmente no segmento de serviços. Muito bem, ouvimos aqui o analista socioeconômico do IBGE, professor Jefferson Mariano. Obrigado mais uma vez, professor, pela presença aqui com a gente. Uma boa noite. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade. Imagina, a gente que agradece.